Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe onde você está. Você possa exaltar e engrandecer o Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Diga assim. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Sempre exaltado é, para sempre adorado, para sempre Ele vive, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre para sempre Ele vive, ressuscitou. Abraça-me, cura-me e unge-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, reina em mim, pois ao teu lado abraça-me, cura-me e unge-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim, pois ao teu lado, eu quero compartilhar com você nesse momento Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5. Se você puder, você abra a sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 5, para a honra e glória do Senhor. Daniel, capítulo 5, já começa a segunda parte do reinado babilônico. Primeira parte com Nabucodonosor e a segunda parte agora com o filho de Nabucodonosor,
com Belsazar. E eu quero compartilhar com você essa segunda parte do reinado babilônico. Diz assim, Daniel capítulo 5, lá no primeiro verso. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia vinho e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata de que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas autoridades, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, Deus de prata, Deus de bronze, de ferro, de madeira e Deus de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos da mão de homem e escreviam de fronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem ou fossem trazidos à sua presença os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Verso 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer ao rei saber a interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e se mudou o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, estavam preocupados. A rainha-mãe, então, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, ela entrou na casa do banquete, onde estava acontecendo aquela celebração, e disse: ó rei, e vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei Belsazar. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, os cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Verso 14. Tendo ouvido a dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro e ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então Daniel disse na presença do rei, Daniel falando: os teus presentes que fiquem contigo, e os teus prêmios lhe dê a outro. Todavia, eu lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas temiam e tremiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixar com vida. A quem queria exaltava e a quem queria ele abatia. Falando de Nabucodonosor. Quando, porém, o seu coração, o coração de Nabucodonosor, Daniel falando a Belsazar, quando, porém, o coração de Nabucodonosor se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Ele foi expulso de dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. A sua morada foi com dos jumentos montenses.
Lhe deram comer erva de bois, e o orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, agora Daniel começa a falar a Belsazzar, tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas de tudo isso. E te levaste contra o Senhor do céu, pois, agora a gravidade, foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, nada sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Verso 24. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Agora Daniel desvenda o que estava escrito. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do reino. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, rei dos medos e dos persas, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Eu quero falar com você um pouco aqui hoje, uma reflexão a respeito do orgulho e a respeito da arrogância. Nós estamos falando aqui do reino de Belsazzar. Belsazzar era filho de Nabucodonosor. Se você pegar nos capítulos de 1 ao 5, ele narra o exílio, a saída dos judeus de Jerusalém, da Judéia, de todo Israel, saída ao cativeiro babilônico. Nabucodonosor ele domina toda aquela região, né? Jerusalém e região, domina e leva para a Babilônia a Bíblia chama de príncipes, né? Os filhos, né, dos príncipes, aqueles que eram instruídos, que tinham boa saúde, que tinham inteligência, conhecimento, sabedoria, e levam para a Babilônia. E começa a história, o livro de Daniel, contando já naquele momento dentro do palácio, onde Nabucodonosor ele tem aquela série de sonhos, aquelas situações onde Daniel e seus amigos foram usados por Deus para desvendar o sonho. Nabucodonosor, dos capítulos de 1 ao 4, ele passa por, vamos dizer assim, por um processo de conversão. Da arrogância, de toda a pompa de Nabucodonosor, ele, à medida que as coisas foram acontecendo no seu reino, ele foi conhecendo o Deus Altíssimo. Até que no capítulo 4, ele é tomado de uma loucura, ele fica louco, mas isso foi proposital. Deus o coloca naquela circunstância para que ele reconhecesse que Deus, o Deus do céu, o Deus de Israel, é o Deus Altíssimo e prevalece sobre todos os reis. Nabucodonosor morre e no capítulo 5 começa a história de Belsazzar, o sucessor. Importante dizer que nesse período o reino era dividido entre Belsazzar e Nabucodonosor I, vamos dizer assim. Tá? Era um reino dividido, governado por duas pessoas, pelos dois filhos de Nabucodonosor. Então, mas a Bíblia relata no capítulo 5 o reinado de Belsazzar. Belsazzar, nesse contexto do capítulo 5, ele é um profano. Belsazzar, ele promove uma festa, a palavra fala com as autoridades, era uma festa real, regada a muito vinho, regada a prostitutas, a concubinas, a muitas mulheres, a muita música. E nessa reunião eles glorificavam aos outros deuses. Mas mais grave do que isso, eles, num certo momento da festa, Belsazzar manda trazer os utensílios do templo, o qual Nabucodonosor havia tirado lá do templo de Israel, para essa festa. E as prostitutas, as concubinas, as mulheres, as autoridades começaram a beber o vinho nesses utensílios, profanando o nome do Senhor,
profanando o nome do Senhor, não respeitando em nenhum momento a história do Deus de Israel, não respeitando sequer a Daniel, que era alguém conhecido naquele contexto, não respeitando, e eles profanaram o nome do Senhor ali. A Bíblia diz que naquele momento uma mão, ela vai para um canto da parede e escreve algumas palavras. O rei ele é tomado de pavor, Belsazar é tomado de pavor naquele momento, a festa acaba naquele momento, e ele manda chamar os sábios, os adivinhos, e ninguém consegue. Na verdade, é uma reprise dos capítulos de 1 a 4, onde com Nabucodonosor aconteceu a mesma coisa. Não com a mão, mas com um sonho. Ele chama os adivinhos, os caldeus, os feiticeiros, e eles não souberam desvendar. Com Belsazar foi a mesma coisa. Ele recorre aos seus adivinhos e nada acontece. Houve uma intervenção, então, da rainha-mãe, que conhecia a história de Daniel. A rainha-mãe, ela fala, olha, existe alguém aqui que tem o espírito dos deuses, um espírito de sabedoria, de excelência, de conhecimento, e para ele os mistérios mais difíceis, para ele não é difícil. Chame Daniel. Daniel aqui devia ter, na altura dos seus 75, 80 anos, já era bem velho Daniel, experiente Daniel. E mandam chamar a Daniel. Daniel entra na presença do rei, o rei totalmente tomado de pavor, narra a história para Daniel e promete a Daniel as riquezas, as pompas, como o pai dele, Nabucodonosor, prometeu. Daniel recusa de imediato, fala, dê para outro, mas eu vou te interpretar o que está acontecendo. E Daniel interpreta, ele fala, olha, as palavras são Mene, Mene, Tekel e Parsin, ou Parsan. E antes disso ele dá um relato da história do pai dele, como o pai dele reconheceu que o Deus era o Deus Altíssimo. E aí ele fala, olha, você foi pesado por Deus, Belsazar, você foi pesado por Deus e foi achado em falta. O teu reino foi tomado, o teu reino será dividido, você não será mais rei, os teus dias acabaram. Ele imediatamente, a palavra diz que manda vestir Daniel com toda a pompa, como ele havia prometido, coloca Daniel como terceiro, mas naquela mesma noite cai a Babilônia. A Babilônia cai, é um movimento histórico, porque um dos maiores, talvez o maior império da história da humanidade cai, e entra um dos maiores impérios, uma sucessão não tão forte como esse, que é a sucessão do Império Medo-Persa. Isso demonstra o que eu quero dizer com você nessa noite, demonstra a arrogância, primeiro de você não conhecer a história, primeiro de você não conhecer a história daquele que veio antes do que você, primeiro de você não conhecer a história das pessoas que estão ao seu lado. Belsazar mostrou isso, desconhecer, desrespeitar quem está do lado. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Às vezes a nossa vida ela envolta pessoas, a nossa vida ela é corrida com muita gente ao nosso lado, e às vezes a gente senta do lado de pessoas, a gente não conhece a história da pessoa, sequer respeita a história da pessoa, como Belsazar não respeitou a história dos judeus, não respeitou a história de Daniel naquele reino, sequer respeitou a história do nosso Deus. Utilizou os utensílios do templo para uma festa, para uma orgia, para uma situação muito, muito deplorável ali, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o nome do Senhor, tomar cuidado com as coisas do Senhor, tomar cuidado realmente com aquilo que é do Senhor. Nós somos templo do Espírito de Deus, nós somos o templo, e o que existe dentro de nós, a nossa mente, o nosso coração, são os utensílios do templo. Nós temos que tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, ou seja, com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente olha, com o que a gente sente. Você pode falar, mas eu não consigo controlar o que eu sinto. Você consegue, que tudo é a partir dos nossos olhos. Nós temos que tomar cuidado para onde a gente olha. A palavra diz que se os teus olhos forem bons, quão grande será a tua luz, mas que se os teus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas. O segundo erro de Belsazar no reinado dele, nessa circunstância toda, ele não conheceu o Deus Altíssimo e ele chamou os adivinhos. Até numa certa lógica, ele chama os adivinhos que nada souberam fazer ou conseguir interpretar o sonho. E na sequência ele chama Daniel. E Daniel interpreta o sonho para ele, e o erro está aí. Por que não chamou Daniel? Conhecendo a história de Daniel, sabendo quem era Daniel, ele não reconheceu. A gente às vezes demora a entender as coisas que estão acontecendo.
Às vezes nós somos pegos de surpresa, como Belsazar foi pego de surpresa. As suas maldades foram contadas. Deus colocou termo ao seu reino. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas a palavra diz que Ele nunca deixa de fazer nada sem avisar antes os servos, os profetas. Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Deus não quer que nós nos comportemos como Belsazar de maneira nenhuma. Mas Deus quer que nós nos atentemos para os erros que ele cometeu. Belsazar, de uma maneira muito arrogante, ele manda chamar Daniel depois como uma segunda opção. Nós não podemos deixar Deus como uma segunda opção. Deus é nossa primeira opção. Deus é o nosso tudo. Deus é o nosso tudo. Existe uma história do grande navegador Cortés, espanhol, e quando eles vieram fazer as caravanas, nas antigas caravelas, né, para a América, eles chegaram na América e só haviam índios. E eles não podiam voltar, eles viam mato, índio, eles não podiam voltar sem nada. Eles tinham que informar ao rei que havia investido muito dinheiro naquela exploração, eles tinham que aumentar o território. E Cortés, ele falou, eu não posso voltar de mãos abanando. Os seus capitães, os seus comandantes, eles disseram para ele, olha, amanhã mesmo a gente vai arrumar as coisas, nós vamos voltar, porque essa terra não tem nada. Isso na América. Cortés, muito confiante naquilo que ele estava fazendo, ele falou, eu não posso voltar sem nada. Cortés, ele, de madrugada, ele põe fogo em todas as caravelas sem ninguém saber. Quando foi de manhã que eles levantaram, os capitães olharam, as caravelas pegaram fogo. E Cortés disse, nós não temos um plano B. Esse é o nosso plano A. Nós temos que povoar esse lugar. Nós, como cristãos, não temos plano B. Nós não temos uma segunda opção. Cristo é a opção A. Cristo é a opção A. Nós temos que chegar a Cristo. As circunstâncias acontecem, as situações acontecem, a gente busca outras fontes, a gente busca um psicólogo, a gente busca um professor, a gente busca um orientador, mas sequer a gente coloca a nossa visão dentro da palavra de Deus, sequer a gente tem tempo com Deus. Deus quer tempo conosco, principalmente nesses últimos tempos que nós tenhamos tempo com Ele. Belsazar utilizou Deus como uma segunda opção. Utilizou Daniel como uma segunda opção. E Deus manda falar para você, não me utilize como segunda opção. Me coloque como primeira opção. Me coloque como primeira opção na sua vida. Me coloque como primeira opção na sua vida. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo, não são suas amizades, não é a estrutura onde você vive, não é nada disso. Mas Cristo é a primeira opção. Deus é a primeira opção. Ele é tudo. Nós temos que colocá-lo como primeira opção. Nós temos que colocá-lo, exercer fé a todo momento, que Ele é a primeira opção. Belsazar utiliza Deus como segunda opção. Daniel chega, desvenda, e quando desvenda o sonho, já era tarde demais. Deus não quer que seja tarde demais. O aviso de Deus por esses tempos é muito claro. Está quase no período do tarde demais. Está quase no período do tarde demais. Deus não quer que seja tarde demais. Ele manda falar para você, busque a minha face. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes, firmes que você não sabe. Clama, mas é preciso clamar, é preciso gastar tempo com Deus. É preciso investir tempo com Deus. Diminuir tempo de outras coisas. Aproveitar que nós estamos num tempo onde, de fato, nós estamos esperando uma resolução e vamos ter tempo com Deus. Se você preferir chamar assim de gastar tempo com Deus, eu prefiro chamar de investir tempo com Deus. Eu estou falando para mim também nessa noite, vamos investir tempo com Deus. Diminuir o tempo dos aplicativos, diminuir o tempo da televisão e começar realmente a colocar o rosto no pó. Colocar a cara no pó, amassar e canamaraçoe, colocar a cara no pó, colocar o joelho no chão e começar a exaltar e glorificar o Deus de Israel, começar a pedir para Ele discernimento, sabedoria, entendimento, que Ele nos mostre qual é o caminho correto. Nos mostre qual é o caminho correto e não ser como Belsazar, que foi pego de surpresa, que não teve tempo de conhecer ao Deus de Israel, que não teve tempo de conhecer a esse Deus Todo-Poderoso.
Deus te chama nessa noite, minha irmã, você que está vendo o culto aqui, está assistindo comigo. Deus te chama nessa noite. Deus te chama para buscar e ter tempo com Ele. Os tempos estão acabando, o tempo está acabando, o tempo está encurtando. Ele quer que você tenha tempo com Ele. Não utilize Deus como uma segunda opção. Não utilize Deus como uma segunda opção. É momento de buscar a Deus, é momento de colocar realmente o nosso coração diante dEle. As profecias estão se cumprindo, está tudo acontecendo, é momento de buscar a Deus. Não é um momento de discussão tola, se é pré, se é pós, se é isso, não é, mas é momento de buscar a Deus, é momento de buscar o Senhor. Se Ele buscar a igreja agora, nós temos que subir, se Ele buscar a igreja depois, nós vamos subir também. É momento de buscar Deus. É momento de buscar o Senhor. Belsassar, ele profanou o templo. Belsassar, ele profanou o templo. Belsassar, ele profanou a história do Deus de Israel. Ele não quis conhecer a história do nosso Deus. Ele não quis entender por que aqueles utensílios, aquelas coisas estavam naquele lugar, guardados daquela maneira. Ele sequer quis saber e entender por que o pai dele se converte daquela maneira, buscar as experiências que o pai dele teve com Deus. Ele não quis saber. Muito pelo contrário, ele levou os objetos tão sagrados do templo para um movimento de orgia. Deus manda dizer para mim e para você: você é templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito de Deus. Cuide desse templo. Santifique esse templo do Espírito de Deus. Josué capítulo 2, capítulo 3, diz em um dos versículos, ele fala assim: santifiquem-se, porque o Senhor fará proezas no meio de vós. E outras traduções diz: santifiquem-se, purifiquem-se, porque Deus fará coisas extraordinárias no meio de vós. Deus quer fazer coisas extraordinárias no seu povo, mas é incrível como a gente dificulta as coisas para Deus. Como a gente dificulta, como a gente, Deus quer agir e a gente não quer que Deus haja. Deus quer agir, quer derramar, quer fazer com que mova, Ele quer criar um exército, Ele quer preparar a sua igreja e a gente dificultando as coisas. Purifiquem-se, purifique-se diante do Senhor, gaste tempo com Ele, santifique-se. Porque Deus Ele quer fazer coisas grandiosas. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Tome cuidado com o templo. Tome cuidado. Santifique o templo. Busque a presença do Senhor. Porque Ele quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Não faça como Belsassar, não faça. Nós estamos nos últimos momentos. Nós estamos no final. Falta pouco para que o Senhor venha em glória. Falta pouco. Eu falo para você nessa noite: purifique-se, santifique-se, santifique o templo do Senhor. Deixa Deus agir. Não utilize o templo para coisas que vão profanar o nome do Senhor. E é para mim e para você essa mensagem. Deus quer usar o seu povo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus, abra a tua boca. Gaste tempo com Ele. Comece a ouvir a voz dEle. Deixa Deus trabalhar na sua vida e na minha vida. Deixa Deus fazer. Nós estamos vivendo uma vida na contramão, às vezes, daquilo que Deus quer. E a gente, às vezes, tem que entender que a orientação de Deus para nós é uma e a gente tem que seguir aquilo. Porque é bom, porque é perfeito, porque a vontade dEle é agradável. Por que lutar contra Deus? Deus me trouxe Daniel capítulo 5, essa história, é uma história, fato histórico, para que você entenda como alguém em uma posição de reinado, que tinha tudo para conhecer a história de Deus, inclinar seu coração para Deus e ser abençoado até num reino mais forte do que o seu próprio pai, jogou tudo para fora, jogou tudo para os ares, porque profanou o templo do Senhor e não deu ouvidos ao Deus de Israel. Deus fala para você: não profana o templo, não profana. Busque a Deus, purifique-se, para que quando chegar o grande dia, Deus olhar e falar: agora Deus pôs termo na sua vida. Ela foi pesada,
e pesou muito pouco. Imagine que tristeza vai ser Deus olhar para mim, para você e falou, pesei a sua vida, foi muito pouco. Apartai-vos. Busque a Deus enquanto se pode achar. Reconheça-o como o único Senhor e o único Salvador. Romanos capítulo 10, lá no verso 9 diz, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Se crer e for batizado, será salvo. Viver uma vida com Jesus Cristo. Viver uma vida com aquele que era, que é e que há de vir. Vive uma vida com Ele. Vive uma vida realmente na presença dEle. Que Deus vai fazer grandes coisas. Não se esqueça. Estamos nos últimos minutos. Estamos nos últimos tempos. Estamos, como diz em Daniel, na última semana. Prepare-se. Santifique-se. Purifique-se. Que Deus ele quer fazer grandes coisas. Deus ele quer levar a sua igreja. Deus ele quer santificar, tocar a sua igreja. Permita que Deus faça isso na sua vida. Vamos orar, eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, abençoa cada um, cada irmão, cada irmã que ouviu hoje, papai, essa tua palavra. Pai, que nós não sejamos como Belsazar, que profanou as tuas coisas e foi pesado e foi tirado da tua presença, foi morto. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Pai, entender que o Senhor é tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Pai, que nós possamos dar ouvido à Tua voz, que nós possamos gastar tempo com o Senhor, ter realmente intimidade contigo, buscar a Tua face, para que o Teu nome, acima de tudo, seja louvado, glorificado, exaltado, e que nessa terra todos vejam quão grande é o Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te conceda a paz desde agora para todos sempre. E um feliz Dia das Mães para todas as mães que me assistem, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Meu amado é o mais belo entre milhares. Amém.